Já imaginou você ter a possibilidade de revisar algumas das principais disciplinas do direito durante seu período de férias? Com a série Com Direito nas Férias, você tem essa possibilidade. A série consta com 12 episódios em que você vai poder revisar alguns dos principais conceitos do ramo do direito. Então, eu convido você para acompanhar a minha série Com Direito nas Férias. E deixa eu me apresentar. Eu sou Kizzy Lima, sou estudante de Direito e hoje nós estamos no nosso terceiro encontro, nosso terceiro episódio da série Com Direito nas Férias. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu espero que você esteja gostando dessa minha série. As duas aulas já estão disponíveis, a aula 1 e a aula 2. Inclusive, essa aula, que é a aula 3, é a continuação da segunda aula. A gente falou sobre direito penal, a parte 1, e hoje a gente vai concluir falando sobre a parte 2, certo? Fechando com alguns tópicos muito importantes. Então, fica ligadinho, tá certo? Se você não conseguiu assistir a aula 1 e a aula 2, elas já estão disponíveis. Onde é que eu encontro essa aula? Lá no meu Instagram, o @kiz_lima. Também está lá a minha página do Facebook, o Kizzy Lima, e no meu canal no YouTube, Kizzy Lima também, certo? Então vamos lá, dados esses recados, vamos para o que interessa, vamos para a nossa aula de Direito Penal, a parte 2. Estou bem animada, porque hoje a gente vai trazer muito conceito, muita coisa bem legal para vocês. Deixa eu só minimizar aqui, para vocês verem aqui, olha só, gente, o meu mapa mental, criei aqui um mapa super legalzinho aqui, ó. Ai, deixa eu fechar aqui, já revelou, olha, já revelou a surpresa. Mas não tem problema, vamos lá, vamos que vamos. Então, gente, vamos falar do direito penal. A gente vai falar sobre alguns conceitos, como eu já falei para vocês. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o intercrimes. Vamos relembrar o que é o intercrimes? Será que você consegue lembrar o que é o intercrimes? Qual é o conceito de intercrimes? Vamos lá. O intercrimes, ele é o caminho do crime. Segundo Kleber Masson, ele vai dizer o seguinte: corresponde às etapas percorridas do agente para a prática de um fato previsto em lei como uma infração penal. A gente viu na aula 1 que a infração penal são ou crimes, delitos ou então as contravenções. Que aí os crimes, eles são infrações de maior potencial ofensivo, ou seja, são infrações mais graves. Já as contravenções são infrações menos graves, mais brandas. E o intercrimes, a maioria dos doutrinadores, eles vão falar que essas infrações penais são aquelas infrações dolosas, para aqueles crimes dolosos, certo? Então, vamos lá. O intercrime, ele possui duas fases. Quais são essas fases? Ele possui uma fase interna e uma fase externa. Na fase interna, nós vamos ter a cogitação, ou seja, aquela ideia, aquele pensamento, que é o pensamento de cometer o crime. Agora vem cá, foca aqui em mim. Quero fazer uma pergunta para você. Para vocês, é crime eu pensar em cometer um crime? Vamos supor que eu pense, que eu queira, sei lá, tô a fim de lesionar uma pessoa, tô a fim de matar alguém. Nossa, que coisa mais tenebrosa. Mas enfim, será que o eu pensar em cometer o crime, será que isso é crime? Olha, segundo Nelson Hungria, ele, que é um doutrinador, ele vai dizer que todo mundo tem um direito à perversão. O que seria esse direito à perversão? Qualquer pessoa pode pensar em cometer um crime. Se ela nunca nem sequer saiu da sua cabeça, da sua cogitação, se ela nunca nem sequer tentou cometer esse crime, então isso não vai ser, punível, nunca é punível. Então, a cogitação, ela nunca vai ser punível. Por mais até que eu possa até escrever no meu diário, vamos imaginar que tem um diário negro que escreva algumas coisas, né, incorretas que eu queira fazer, e eu escreva, mas eu nunca nem sequer tente dar prosseguimento àquele ato ilícito. Então, por isso, ele não vai ser punível. Então, a cogitação, o pensar em cometer um crime, de fato, não é crime, não vai ser punível, certo? E na fase externa, quais são as etapas da fase externa? A gente vai ter a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento. Agora, deixa eu só trazer uma observação para vocês, que o exaurimento, para muitos doutrinadores, eles não consideram o exaurimento como uma etapa do intercrimes. Eles
acreditam que só existam na fase externa apenas 3 etapas, apenas a preparação, a execução e a consumação. Mas como eu vi muitos outros doutrinadores que trazem o exaurimento como uma das fases externas, eu achei interessante trazer até para explicar o que seria esse exaurimento, certo? Então vamos lá, vamos falar agora sobre a preparação. O que seria a preparação? Lembrando que a gente está falando sobre o intercrimes, aquelas etapas, a gente está descrevendo as etapas, desde o pensamento do agente de cometer aquele crime até o final, que seria, no caso, a consumação, né? Ou o exaurimento. Então, o que seria a preparação? É o ato de preparar os meios necessários para a consecução do delito. Eu aqui trouxe um exemplozinho, ó. Talvez seja punível. Por que eu digo que talvez seja punível? Porque se eu só estiver ali apenas cogitando, preparando, se eu tiver um esboço do que eu vou fazer, vamos supor, eu vou assaltar um banco, né? Deus o livre, mas eu vou assaltar um banco, mas aí eu faço um esboço só. Tô me preparando, aquilo ali é só o desenho da planta. Mas aquilo ali, será que seria punível? Ó, talvez, se eu não der prosseguimento àquela atitude, àquela ação, aí sim é que vai ser punível, certo? Então, o ato de preparar vai ter que ser analisado se realmente você deu já prosseguimento. Por exemplo, vamos supor que tem um grupo que está planejando em assaltar um banco e eles ali estão se reunindo, eles estão se preparando, né? Estão pensando em como é que eles vão fazer, estão criando ali o mapa de como vai ser feita esse roubo, né? Essa abordagem lá no banco. E aí vamos supor que na preparação eles eles consigam armas e eles não têm o porte daquelas armas. Então, esse ato preparatório pode ser sim punível, sim, se for realmente comprovado que ele então aquela associação criminosa. Uma coisa que é bom e interessante pensar que a associação criminosa, quando tiver 3 ou mais pessoas que estão ali pensando em cometer pelo menos 2 crimes, aí sim esses atos preparatórios eles podem ser puníveis, eles serão puníveis, certo? Agora vamos falar sobre a execução. O que é a execução? A execução é o momento que se inicia a ofensa ao bem jurídico. Por exemplo, quando uma pessoa lesiona a outra, ela já está dando início à execução. Quando a pessoa atira contra uma outra pessoa, então ali já começou a ofensa. E ela vai ser sempre punível. Então, a execução ela sempre se puna. Por mais que a pessoa não consiga consumar aquele ato, mas se ela deu início aos atos de execução, aí sim ela vai ser punida, certo? Então, essa fase ela sempre será punida. E a consumação é que quando estão preenchidos todos os elementos do tipo penal, por exemplo, homicídio. Quando é que eu preencho todos os elementos desse tipo penal? Quando a pessoa mata outra pessoa, aí sim é a consumação. Quando a pessoa comete um homicídio. E ela também vai ser sempre punível. E o exaurimento, o que seria o exaurimento? É o delito que é posteriormente à consumação e subsiste os efeitos lesivos derivados da conduta do autor. Então, muitos autores vão dizer que a consumação e o exaurimento eles estão juntos. Então, no caso, poderia também ser configurado como algo punível. Sempre também seria punível. Certo? Entendido essa fase do intercrimes, o caminho do crime. Agora vamos falar um pouquinho sobre os princípios, gente. Também é muito importante falar sobre os princípios do direito penal. Eu trouxe apenas alguns princípios, não vou falar sobre todos, até para o vídeo não ficar muito longo, certo? Então vamos lá. Princípios. Vamos falar agora primeiro sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é o gênero que compreende 2 espécies, o da reserva legal e da anterioridade da lei penal. Com base no princípio da legalidade, corresponde aos enunciados do artigo 5º, o inciso 39 da Constituição Federal, e o artigo 1º do Código Penal, que significa o seguinte, o artigo 1º do Código Penal vai dizer que não há crime sem lei anterior que o defina. E não há pena sem a prévia cominação legal. Então, o artigo 1º do Código Penal é um recorte do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Então, eu não posso punir um ato
e dizer que aquele ato ele é um ato criminoso se ele não estiver tipificado em lei. Vamos supor que você esteja na calçada da sua casa e resolva acender um cigarro, fumar. E aí chega um guarda e diz, olha, você vai ser preso, você está cometendo um ato ilícito. Aí você pergunta, mas por quê? Qual é o ato ilícito que eu estou cometendo? E o policial simplesmente diz, olha, você está fumando. Aí qual é a pergunta que você vai fazer? E fumar é crime? Por acaso, onde é que está tipificado em lei? Então, claro, se não tiver aquele local que é proibido por questão de segurança, que a pessoa fume, mas a priori não existe uma lei que diga que fumar é um crime. Se você acender um cigarro, seja na sua casa, seja no quintal da sua casa, enfim, em locais abertos que realmente você possa, né, embora é prejudicial à saúde, mas enfim, não é um crime. Então, se não tiver tipificado em lei aquela conduta, então eu não posso dizer que aquilo é um crime. E sem e também outra coisa, não há pena sem a prévia cominação legal. Então, para que realmente tenha aquela cominação, o que é a cominação? É justamente aquela pena que vai ter aquela sanção, aquela punição, aquele castigo. Ou seja, se eu transgredir aquela norma, eu vou ter esse tipo de sanção. Ou que vai ser uma prisão, que vai ser uma pena pecuniária, enfim, que vai depender desses requisitos, certo? Bem tranquilo, né? O princípio da legalidade. Já o princípio da culpabilidade, ele vai prever a possibilidade de se considerar alguém culpado pela prática de uma infração penal, mas ressalta-se que ninguém poderá responder penalmente por um resultado lesivo se não agiu com dolo ou com culpa. Então, uma das coisas que o direito penal ele não admite é a responsabilidade objetiva do agente. O que seria a responsabilidade objetiva? Vamos supor que você esteja dirigindo um carro e de repente você atropela uma pessoa, né? Deus o livre, sem querer. E aí tem que se analisar a responsabilidade subjetiva do agente. Esse agente agiu com dolo? Agiu com culpa? Se não agiu com dolo ou com culpa, então não se tem que falar em responsabilidade, certo? Penal. Então, o princípio da culpabilidade é justamente isso. Ressaltar que ninguém vai ser responsável penalmente se não for enquadrado a sua ação como uma ação com dolo, que a gente vai ver mais na frente o que é o dolo, ou com culpa, né? O dolo é quando a pessoa realmente quer o resultado. Ela agiu com a intenção de produzir o resultado. Já a culpa é quando a pessoa não age com a intenção de produzir o resultado. Só para adiantar para vocês, certo? Agora, o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima é aquele princípio que limita o poder incriminador estatal. O direito penal, por ser a forma mais grave de intervenção na liberdade do indivíduo, ele deve ser aplicado apenas como uma última ratio, ou seja, como último recurso, de forma subsidiária. Porque, como eu falei para vocês na primeira aula de direito penal, existem alguns bens que o direito penal ele tutela e outros bens que ele não vai tutelar. Por quê? Porque outros ramos do direito é que vão tutelar esses bens. Então, por isso que há uma intervenção mínima. Antigamente, nos tempos primitivos, o direito penal ele era aplicado como uma prima ratio, ou seja, tudo era direito penal, era tudo direito penal que resolvia. Claro que existiam condutas que não precisavam que o direito penal agisse. Então, foi-se havendo uma evolução e hoje, nos tempos atuais, há esse princípio de intervenção mínima. O Estado ele só vai realmente interferir, ele só vai realmente exercer a sua atribuição, a sua jurisdição, nos casos que forem imprescindível. Então, assim, se outros ramos do direito não puderem resolver, aí de forma subsidiária, o direito penal ele vai tentar resolver a situação, certo? Então, esse é o princípio da intervenção mínima. Agora, vamos falar sobre o princípio da insignificância ou do crime de bagatela. O princípio da insignificância é aquele princípio doutrinário e jurisprudencial. Ele não é tipificado em lei. Então, ele é aquele princípio doutrinário jurisprudencial. O que é a jurisprudência, Kizzy? Jurisprudencial porque é aquela decisão reiterada de tribunais e de juízes sobre um determinado assunto, sobre uma determinada matéria.
Então, com relação ao princípio da insignificância, ou crime de bagatela, que assim também é chamado, o Supremo Tribunal Federal, ele aponta para alguns requisitos que precisam ser levados em conta para a aplicação desse princípio. Então, quais são esses requisitos? Vamos lá falar, são 4. É a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Então, para que esse princípio ele realmente possa ser aplicado, tem que observar esses parâmetros, esses requisitos. Então, vamos supor que uma pessoa está sentindo muita fome, de repente ela vai não está caminhando pelo mercado, vê aquela fruta, vai subtrair aquela fruta para comer. Aí o dono da venda vê aquele comportamento, pede para que a pessoa pague por aquela fruta que ele está comendo. Ele diz, não, estou sem dinheiro, estou com fome, vou comer. E aí aquele vendedor indignado diz, vou chamar a polícia para prender você porque você está roubando, você está furtando do meu estabelecimento. E aí, será que poderia ser aplicado o princípio da insignificância? Aí depende. Uma coisa que nós estudantes do direito, a gente sabe que no direito tudo depende. Primeiro tem que se ver se realmente essa conduta desse cidadão, se foi realmente uma mínima ofensividade na conduta, não é uma conduta assim ofensiva, a pessoa não agiu com violência, não agrediu o vendedor, por exemplo. Olha, eu vou pegar essa fruta, se você não deixar eu pegar essa fruta, eu vou fazer alguma coisa com você. E há ausência também de periculosidade. Então, a pessoa não apresentou nenhuma periculosidade, há um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Isso no âmbito social. Será que a sociedade reprovaria aquela pessoa que furtou aquele alimento para se alimentar? Será que realmente é reprovável esse comportamento do ponto de vista assim, social? E a inexpressividade da lesão jurídica. Foi lesionado, algum bem jurídico foi lesionado, de fato? Então, se não houver, se tiver enquadrado o comportamento da pessoa nesses parâmetros, aí sim pode o princípio da insignificância ele poderá incidir. Agora, é importante a gente trazer aqui a diferença que os crimes de bagatela são diferentes daqueles crimes de menor potencial ofensivo. Não são sinônimos. Por quê? Como crimes de menor potencial ofensivo, a gente pode citar algumas contravenções. Nem todas as contravenções, que são aquelas infrações mais brandas, desculpe, as infrações mais graves são os crimes e delitos. Então, as contravenções são aquelas infrações menos graves. Então, nem todas as infrações, nem todas as contravenções, elas vão se configurar como um crime de bagatela, como o princípio da insignificância. E também lembrando que o princípio da insignificância não necessariamente significa que o valor de algum bem, ou que seja subtraído, ou que seja furtado, por exemplo, é de menor valor. Às vezes as pessoas relacionam o crime de insignificância porque o bem jurídico tinha um menor valor expressivo. Não necessariamente precisa ter um valor pequeno, reduzido, para que seja aplicado esse princípio. Basta que seja observado esses requisitos para que haja realmente parâmetros para que esse princípio possa ser aplicado. Certo? Entendido? Vamos falar agora sobre o princípio da especialidade? O princípio da especialidade, a norma é uma norma que possui todos os elementos da geral e mais alguns denominados especializantes. A lei especial, ela prevalece sobre a geral, a qual deixa de incidir sobre aquela hipótese. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo do infanticídio e do feminicídio. Infanticídio, quando a mãe, no seu estado puerperal, ela mata o seu próprio filho. Feminicídio, a gente sabe que são aqueles homicídios, quando se matam a mulher pela condição dela ser mulher, pela aquela discriminação, quando há aquele histórico de violência doméstica, tudo isso vai ser apurado para de fato seja configurado ou não no crime de feminicídio. E aí tem o artigo 12 do Código Penal, que ele vai trazer justamente o seguinte, que as regras gerais desse código, elas aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, tudo que é especial, ela vai prevalecer sobre o geral. Então, no caso, se realmente uma pessoa
matou uma mãe, no seu estado puerperal matou o seu próprio filho, isso não vai se configurar como homicídio, como versa lá no Código Penal, e sim como um infanticídio. A lei antidrogas, a lei do ECA, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente, então a Lei Maria da Penha são consideradas leis especializantes. Então, no caso, se for a conduta, ela for enquadrada numa dessas leis especializantes, então o princípio ele vai, a lei ela vai prevalecer na lei especializante, né? Certo? Então a lei especial ela vai prevalecer sobre a lei geral. Então vai se aplicar aquela lei especializante ao invés daquela lei geral, certo? Então é basicamente isso. Já o princípio no bis in idem, é uma expressão, né, latina, no bis in idem, que significa da mesma forma, ou seja, denominado também de princípio da consunção. Ele veda a dupla condenação pelo mesmo crime. Ninguém poderá ser processado e julgado duas vezes pelo mesmo fato na mesma esfera. E aí eu trouxe um exemplo bem prático para vocês entenderem. Para se cometer um homicídio, primeiro é preciso provocar uma lesão na vítima. Você jamais vai conseguir provocar um homicídio, alguém jamais vai conseguir matar outra pessoa sem antes lesioná-la, certo? E aí, neste caso, o agente ele vai responder ou por homicídio ou por lesão grave, se não atingir a finalidade que era matar a pessoa, né, cometer realmente de fato homicídio, ou por tentativa de homicídio. Então, se uma pessoa ela cometeu um homicídio, ela não vai responder por lesão corporal, lesão grave e homicídio, os dois. Não, porque seria o mesmo crime, né? Seria configurado sobre o mesmo fato. Então é isso, é como se o crime meio, por exemplo, para eu poder cometer o homicídio, eu preciso lesionar a pessoa. Então, esse seria o crime meio. Primeiro eu lesiono. E o crime fim, que é a finalidade, é provocar o resultado morte. Então, se para eu conseguir chegar no crime fim, eu tenho que passar pelo crime meio, então eu não vou punir esses dois tipos, certo? Eu vou punir o crime fim e não só o crime meio, a não ser que no crime meio eu não consiga atingir a finalidade. Ou seja, eu queria fazer que a pessoa morresse, eu queria o homicídio, o objetivo era o homicídio, mas aí eu só lesionei. Aí sim, esse resultado aqui não aconteceu, então eu vou responder pela lesão. Certo? Entendido? Vamos falar agora do indúbio pro réu. Vou correr aqui, gente, porque para o vídeo não ficar muito grande, a gente já está em 22 minutos. Vamos correr aqui para a gente conseguir falar todos os tópicos com clareza. O princípio do indúbio pro réu é muito utilizado em decisões, principalmente em sentença. Expressa a presunção de inocência em casos em que haja dúvidas ou insuficiência de provas. Então, se tiver dúvida de que aquela pessoa, de que aquele réu, ele seja realmente culpado, as provas também sejam insuficientes, então é um princípio que pode absolver ou trazer uma sentença mais favorável. Esse princípio ele não serve apenas para absolvição, ou seja, ele pode também ajudar a trazer uma pena mais branda, algo que seja um pouco mais favorável, porque a gente vai ver também que existe o princípio da irretroatividade da lei penal. A lei ela só vai retroagir se for para beneficiar o réu. Então, se for para prejudicar o réu, a lei ela não retroagirá, certo? Bem tranquilo, o princípio indúbio pro réu. Vamos falar do último princípio, que é o princípio da ampla defesa e do contraditório, que tem como base o artigo 5º, o inciso 55 da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte: aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, eles são dois princípios em um mesmo inciso, pois eles devem agir em conjunto. Então, a gente, sendo acusado de uma infração penal, ele terá o direito à sua defesa e à sua versão diante dos fatos. Então, esse é o princípio da ampla defesa e do contraditório, certo? Então, agora vamos avançar, vamos falar agora sobre crimes. E aí a gente vai falar sobre dois tipos, sobre o crime consumado e o crime tentado. O crime consumado, ele se encontra lá no artigo 14, o inciso 1º do Código Penal. Consumado quando nele se reúne todos os elementos legais da sua definição. Então, quando se reuniu todos os elementos da sua definição, aí sim a gente considera como crime consumado. Um exemplo,
O artigo 155 do Código Penal, que vai trazer aqui, subtrair, falando sobre furto. O que é o furto? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, se eu conseguir fazer isso, ou seja, cumprir com todos esses elementos do furto, isso é um crime consumado, certo? E aqui eu trouxe, ó, exemplo, o roubo, como eu acabei de citar para vocês. Já o tentado é o artigo 14, o inciso 2. Diz-se tentado quando a iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, esse seria o crime tentado. E aí eu trouxe alguns tipos de tentativas para a gente falar. E aí a primeira delas é a tentativa perfeita ou acabada. Um exemplo é quando atirar em alguém e pensar que conseguiu matar a vítima. Então, a pessoa vai para cometer um homicídio, atira e pensa que aquela pessoa está morta, né? E às vezes pode ser que não esteja. Então, aquela tentativa que é considerada como acabada ou perfeita. Já a tentativa imperfeita e inacabada, a pessoa deu início ao crime, mas não conseguiu consumá-lo. Ou seja, ela até queria consumar, mas aí por algum motivo alheio, algum motivo de força maior, por exemplo, estava tentando matar a pessoa, de repente chegou a polícia. Então, isso seria uma tentativa inacabada ou imperfeita. Já a tentativa cruenta ou vermelha é quando eu consigo atingir ou lesionar o bem jurídico. A pessoa atira em alguém e consegue ferir aquela pessoa, certo? Lembrando que esse tipo de tentativa não significa dizer que é cruenta vermelha porque saiu sangue, não. Às vezes você pode até atingir um bem jurídico, por exemplo, um patrimônio, um carro, começa a depredar aquele carro. Então, isso também seria. Ou você começa a depredar aquele carro, só que não consegue terminar. Então, isso também seria um tipo de tentativa, né? No caso, cruenta, por exemplo. A tentativa branca seria o bem jurídico quando ele não foi afetado. A pessoa tenta atirar na vítima, mas a vítima foge. O tiro não chega nem a atingir aquela pessoa. Então, isso seria aquela tentativa branca. Já a desistência voluntária e arrependimento eficaz, que o exemplo que eu trouxe é do artigo 15 do Código Penal, que ele vai dizer o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês da diferença entre desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Na desistência, no arrependimento eficaz, vou falar logo dele, o agente ele termina todos os atos executórios, mas consegue reverter com o seu arrependimento, impedindo que o seu resultado ocorra. Então, vamos supor que alguém tente matar uma pessoa, chega lá, começa a disparar naquela pessoa e aquela pessoa cai lá, né, aparentemente morta. Mas aí ele se arrepende, de, poxa, não devia ter feito isso. E percebe que aquela pessoa não morreu. Então, ele pega aquela pessoa, aquela vítima, e leva para o hospital. E com isso consegue fazer com que a pessoa sobreviva, a pessoa não morra. Então, isso seria, no caso, arrependimento eficaz. Ele terminou todos os atos executórios, mas ele reverteu a situação, ou seja, não atingiu a finalidade que era a morte, porque ele conseguiu salvar aquela pessoa, né? Conseguiu socorrê-la a tempo e ela conseguiu sobreviver. Certo? Já a desistência voluntária seria quando o agente ele executa somente uma parte dos atos executórios, mas voluntariamente impede a consumação do crime ou freia sua conduta. Então, vamos supor que a pessoa começa a agredir uma outra pessoa, e depois ela depois da agressão, ela pretende matá-la, atirar naquela pessoa. Só que ela vai e desiste. Começou a agredir, mas antes de atirar, ela desistiu. Pensou não querer mais matar aquela pessoa. Então, isso seria a desistência voluntária. A pessoa, de forma voluntária, quis parar com os atos executórios, certo? Então, essa seria a diferença. Já o arrependimento posterior, lá o artigo 16 do Código Penal vai dizer o seguinte, que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, a pessoa, ela comete aquele crime, mas se ele não tiver não for
feito com nenhuma violência, não foi executado com nenhuma violência, se a pessoa conseguiu reparar, vamos supor um furto. Vamos supor que a pessoa furtou o celular de alguém. E aí aquela pessoa descobriu quem furtou. Mas antes de dar a queixa, aquela pessoa se arrependeu e devolve o celular, restitui. Então, isso seria o quê? O arrependimento posterior, certo? Inidônea ou crime impossível. Artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Vamos supor, a pessoa vai... Vamos falar de mé vitício, o exemplo, né, que cai muito em provas de concurso. Vamos supor que Mévio queira matar Tício. E aí descobre que Tício está num bar, bebendo com os amigos. E quando ele chega nesse bar, encontra Tício com a cabeça baixa, encostado numa cadeira, e começa a disparar. Começa a disparar contra Tício, para matar Tício. Aí começa a tirar em Tício. Só que Tício, na realidade, estava ali de cabeça baixa porque já estava morto. Então, isso seria um crime impossível, porque a pessoa já está morta. Ou seja, a finalidade não foi atingida. Por quê? Ou por ineficácia absoluta do meio, que aí o meio seria justamente o objeto, a arma, ou por absoluta impropriedade do objeto, que aí seria o objetivo. O objetivo seria a morte, mas aí no caso a pessoa já estava morta. Então isso seria um exemplo de crime impossível, certo? Joia, vamos avançar, vamos agora falar sobre dolo e culpa. Dolo e culpa. A gente falou sobre o crime dolosos. Aliás, a gente falou a respeito do que é o crime, que é aquela infração mais grave. Crime doloso. Doloso é quando o agente ele quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, conforme o artigo 18 do Código Penal. E o dolo, ele pode se dividir em dois tipos. Ou o dolo direto, é quando o agente ele quis o resultado, a pessoa ela quis cometer, por exemplo, homicídio, quis matar alguém. Já o indireto ou eventual é quando o agente ele assume o risco, certo? Embora ele não queira o resultado, mas ele assumiu aquele risco de produzi-lo. Com relação à culpa, culposo é quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Imprudência é quando a pessoa fez o que não deveria fazer. Negligência é quando a pessoa não faz o que ela deveria fazer, por exemplo, prestar socorro a alguém. Se a pessoa não fez isso, é porque ela se negligenciou. E a imperícia é aquela falta de habilidade, certo? E a culpa, ela pode ser consciente, quando a gente prevê o resultado, mas espera que ele não ocorra. Vamos supor que alguém esteja dirigindo em alta velocidade e veja lá na frente um pedestre atravessando, mas ele diz, eu não vou diminuir a velocidade porque vai dar tempo aquele pedestre atravessar. Só que acaba acontecendo que o pedestre não dá tempo e a pessoa vai e atropela. Então, isso seria o quê? Aquela culpa consciente. Você previu o resultado, mas você esperava que não acontecesse. Já a culpa inconsciente, o agente ele não prevê o resultado, que era objetivo e subjetivamente previsível. Então, você está lá dirigindo em alta velocidade, é altas horas da noite, você acredita que ninguém vai estar na rua, só você dirigindo. E aí, de repente, você vê que tem uma pessoa atravessando, só que você não consegue diminuir a velocidade ou frear. E aí acaba atropelando aquela pessoa. Então, isso seria aquela culpa inconsciente. E você não conseguiu prever, você não conseguiu pensar que aquele resultado iria acontecer. Embora previsível, já que você está em alta velocidade, sabe que não é correto você dirigir em alta velocidade. Já a culpa recíproca, ela pode reduzir a pena quando a culpa é tanto do agente quanto da própria vítima. Já na culpa exclusiva, ela pode isentar da pena. Vamos supor que você está dirigindo e do nada uma pessoa vai e se joga na frente do seu carro. Deus o livre. E aí aquela pessoa morre. Sim, você jamais iria imaginar que alguém iria fazer isso, né? Você ali dirigindo, de repente vem alguém e se joga. Então, isso poderia ser configurado como uma culpa exclusiva da vítima, da pessoa que, no caso, quis se suicidar. Tranquilo, gente? Tô avançando, correndo, porque a gente já tá em 34 minutos. Eita, porque é muito assunto, né? Direito penal são muitos assuntos, é muita coisa interessante pra gente falar. Vamos subir aqui pra gente falar agora do último tópico, que é inimputáveis. Inimputáveis, artigo 26 do Código Penal,
certo? Quem são esses inimputáveis? Inimputáveis são aqueles que não vão ser responsabilizados penalmente. Por quê? Por conta de algumas situações. Por exemplo, quem são os inimputáveis? Portadores de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, certo? Desde que no momento da ação ou omissão era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, se aquela pessoa, portadora daquela doença mental, daquele desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ela não tinha noção do que ela estava fazendo, não tinha nenhuma noção, era inteiramente incapaz de entender que aquilo que ela estava praticando era um ato ilícito, certo? Ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, pode sim ser considerada uma pessoa inimputável. Os menores de 18 anos também são considerados inimputáveis. E os que cometem crimes em estado totalmente embriagado, estando totalmente embriagados, desde que por força maior, caso fortuito. Por exemplo, vamos supor que você está conhecendo uma empresa, um depósito de bebidas, vamos supor, ou então aquela fábrica de bebidas, e de repente uma pessoa vai e cai naquele tonel com aquelas bebidas e acaba se embebedando, né? Tentando nadar ali para não morrer afogado, acaba se embebedando. E aí, a pessoa que caiu ali naquele, né? Vamos supor, aquele tonel de cachaça, se embebeda e sai dali e vai e comete um crime. Então, aquela pessoa, se realmente for. Isso seria um caso fortuito, né? Se realmente ela cometeu aquele crime, estando totalmente embriagado, não tinha capacidade de entender o que estava cometendo, então ela pode sim se configurar como uma pessoa inimputável, certo? E o que não se exclui a imputabilidade penal. A emoção e a paixão. Eu cometi aquele crime porque eu agi por emoção, por paixão. Não vai se excluir a imputabilidade, você vai ser penalizado. Embriaguez voluntária e culposa. Então, você vai se embriagar com o intuito de fazer, de cometer aquele ato. Mas aí quer colocar a culpa na bebida. Ah, porque eu estava embriagado, não tinha noção do que estava fazendo. Mas se for voluntária e culposa, mesmo que você não tinha capacidade nenhuma, naquele momento, não estava conseguindo entender que aquilo que eu estava fazendo é errado, mas se você se embriagou de forma culposa e voluntária, mesmo assim, isso não vai excluir a sua imputabilidade, né? Você vai ser imputável, ou seja, você pode ser penalizado. Já embriaguez por caso fortuito, mas que a gente não era plenamente capaz, como eu falei agora há pouco. Mesmo que seja uma embriaguez completa, mas se acontecer de que a pessoa ela não era inteiramente capaz, porque inteiramente capaz, gente, é diferente de não plenamente capaz. Quando eu digo que uma pessoa é não plenamente capaz, significa que ela tem uma capacidade incompleta, mas ela consegue entender alguma coisa. Já inteiramente incapaz é aquela pessoa que não tem noção daquilo que ela está fazendo, certo? Então, por esse sentido, se ela é inteiramente incapaz, então ela vai ser considerada uma pessoa inimputável. Gente, eu vou finalizar a aula, tá? Peço desculpa, ficou meio corrido alguns conceitos. Então, aqui, ó, esse mapa eu fiz com base nas minhas referências. Aqui eu vou deixar para vocês, olha, o meu Instagram, o meu Facebook e o meu YouTube, para que vocês possam acompanhar. Eu sempre posto conteúdos relacionados à área jurídica, certo? Com o intuito justamente de ajudar estudantes a se manterem focados, a se manterem motivados a estudar o direito, a aprender, que é muito importante, gente. E aqui são as minhas referências bibliográficas, de onde eu tirei todos esses conteúdos que eu trouxe para vocês, tá? Então, muito obrigada, você que está assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha assistido as outras aulas. Eu vou deixar o link aqui das aulas que já estão disponíveis. Na segunda-feira, a gente vai trazer uma outra aula, que vai ser sobre direito constitucional, que também vai ser dividida em duas partes, certo? Então não perca segunda-feira, vai ser uma aula incrível também, certo? Então um forte abraço para você, muito obrigada e até o próximo vídeo, com direito nas férias. Tchau!